Irmãos, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém, queridos? Muito bem, Paulo está muito preocupado com a igreja. A igreja, ela tem, segundo aqui o que a gente entende, e pela própria carta que foi escrita, tem se desviado do Evangelho. E esta era a preocupação de Paulo. Desviado no sentido do Evangelho estar sendo deturpado. Estava sendo pregado um outro Evangelho, que não aquele anunciado por ele e recebido pela pessoa de Jesus Cristo. Lá em Gálatas, se vocês me acompanharem aí, em Gálatas no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele vai expor exatamente isso. Ele vai dizer: maravilho-me, em algumas traduções é admira-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então o que é que a gente entende aqui? Que haviam pessoas dentro da igreja, e essas pessoas a gente vai, pela leitura da carta, a gente vai entender que eram judeus convertidos, que estavam deturpando, eles estavam ali infiltrados dentro da igreja, e eram pessoas que passavam de igreja em igreja para tentar fazer com que a igreja obedecesse os ritos da lei. Então eles começavam a dizer que aquele que não passavam pela circuncisão, por exemplo, não eram salvos. Então o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação das pessoas, mas além do sacrifício de Cristo, era necessário a obediência desses ritos da lei. E por isso Paulo entende, e esta é a preocupação do apóstolo Paulo, é exatamente com essa deturpação, com essas pessoas ali infiltradas dentro da igreja, estava fazendo com que as pessoas vivessem e aprendessem outro Evangelho, mas não aquele que ele havia já entregue dentro da igreja. Então eles estavam reconsiderando a lei no sentido da observância das suas obras. E Paulo, então, nessa carta, ele vai defender a justificação pela fé. É uma apologia de Paulo ao Evangelho, na verdade, essa carta aos Gálatas, né? Ele vai, então, defender a justificação
pela fé e não pelas obras, como ali estava sendo ensinado. E ele vai dizer que esse argumento anulava o evangelho de Cristo. Vejam aí em Gálatas capítulo 2, versículo de número 21. Em Gálatas capítulo 2, versículo 21, diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, na verdade, aquilo que ele estava ensinando anulava o sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo não tinha sido suficiente para a salvação das pessoas, não é? E Paulo, então, ele vai defender essa questão. E lá no capítulo 15, por exemplo, do livro de Atos, se vocês forem olhar, quando ali está falando, né, das igrejas, quando Paulo faz a viagem ali pela Galácia, ele começa a plantar as igrejas ali na Galácia. Em Atos capítulo 15, versículo 1, vai mostrar exatamente esses indivíduos que perseguiam Paulo ali. Paulo ia para outra cidade, eles acompanhavam Paulo para aquela outra cidade, e ali faziam a mesma confusão, conflito na igreja, dali passavam para outro, para outro, para outro. Então aqui em Atos capítulo 15, versículo 1, diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então essa era a preocupação de Paulo. E entendam, irmãos, que na verdade essa pregação, né, ela colocava em xeque, né, o evangelho, e não apenas isso, tá? Estava conduzindo não apenas aqueles que ensinavam eram malditos diante de Deus, mas aqueles que seguiam o evangelho deturpado também eram malditos. Então vejam, por exemplo, aí em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, seja maldito. Maldito é aquele falso profeta que está dentro da igreja, desviando a igreja. Ora, se a igreja se desvia em função da pregação do falso profeta, ela também se torna maldita. É uma consequência lógica, né, do desvio do evangelho. E se desviar da palavra, se distanciar da palavra, é se distanciar de Deus. E isso na Bíblia tem um nome que se chama apostasia. Se afastar de Deus, se chama apostasia. Por isso que são malditos. Então vejam, essa pregação de Paulo é a nossa preocupação hoje, irmãos, enquanto pastores e líderes de igreja. Porque nós não temos, talvez, pessoas infiltradas dentro da igreja, embora entenda que muitas igrejas tenham, e eu já passei por uma situação como essa, porque eu já tive uma pessoa. Eu chamo de infiltrados aquelas pessoas que estão na igreja, se congregando com nós, comunhão conosco, mas o pensamento, a mensagem, o ensino é diferenciado daquele que o pastor prega na igreja. Eu já tive, né, na minha igreja, uma pessoa que pensava diferente e que pregava diferente, que ensinava diferente dentro da igreja, e ele simplesmente levou metade da igreja para formar uma outra igreja, né? Essas pessoas são que a gente chama de infiltrados. Só que talvez a gente não tenha na igreja uma pessoa que esteja ali plantada, um falso profeta plantado dentro da igreja, mas você tem dentro da sua casa alguém que está infiltrado dentro da sua casa. Nós vivemos hoje um mundo onde nós estamos interligados ao mundo pela comunicação, pelas redes sociais, e facilmente você consegue acessar
os maiores e mais famosos, vamos dizer assim, pregadores do Evangelho. Então, eu diria que você não tem uma pessoa infiltrada dentro da sua igreja, mas você tem um sistema de comunicação mundial que está infiltrado dentro da sua casa e que está pregando coisas que muitas dessas coisas elas são diferentes daquela que o seu pastor ensina dentro da igreja. E quando isso acontece, significa dizer que você está absorvendo, porque não há como você entrar em contato com alguém ou ouvir uma mensagem de alguém e você continuar sendo a mesma pessoa. Socialmente, a gente, quando estuda sociologia, a gente entende que quando há um contato entre uma pessoa e outra, nenhuma dessas duas pessoas saem iguais, da mesma forma com que ali se contactaram, saem diferentes, porque ideias são trocadas, nas conversas, e ali essas ideias, quer queira, quer não, um vai influenciar o outro no contato. E quando você tem mensagens diferentes que estão sendo anunciadas dentro de casa, e que você gosta de ouvir aquele pregador que é famoso, e que na verdade muitas vezes a sua teologia é bem diferente da teologia que está sendo ensinada dentro da sua igreja, você está acompanhando um sistema diferenciado. É uma preocupação nossa. Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente está aqui concluindo uma escola bíblica dominical, onde vocês estão aprendendo os ensinamentos da Bíblia e as doutrinas que são bíblicas, mas dentro de uma visão, de um prisma olhado para a Bíblia pelos batistas brasileiros. Eu já passei aqui por situações muito complicadas, porque quando a Juerp fechou, que era a nossa editora da literatura batista, as igrejas começaram a correr para outras editoras, uma delas a Cristã Evangélica, que todos vocês sabem. E a igreja queria, nós passamos um tempo usando a Cristã Evangélica porque não tinha outra literatura, e quando a Convicção assumiu a questão da literatura batista, nós trocamos novamente para a literatura batista, e a igreja queria pressionar o pastor da igreja a continuar usando a Cristã Evangélica. Por quê? Diziam que era de melhor qualidade, e o conteúdo era também de melhor qualidade. Eu não entendo assim. Mas o grande problema do uso de revistas de outras denominações, irmãos, é a questão da doutrina que está dentro do conteúdo que está dentro da revista. A Cristã Evangélica é de orientação reformada, de teologia reformada. Quando a gente lê os ensinos, o conteúdo das revistas, a gente percebe, aquele que conhece percebe, que ali está a visão reformada, da forma como eles entendem a palavra de Deus. Tem pessoas que usam nas igrejas aí revistas da Assembleia de Deus. Não estou falando contra a questão, porque são irmãos como nós, só que a forma, o direcionamento que é dado ali é diferente, irmãos, por causa da doutrina que é diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado. Essa é a preocupação pastoral de Paulo com a igreja, a preocupação pastoral do pastor de uma igreja com a sua igreja, com aquilo que a igreja está lendo. Hoje é muito fácil, artigos, é só você entrar na internet, você tem artigos de todos os assuntos que você pensar ou imaginar da palavra de Deus. Está lá, só é você entrar no Google, digitar o assunto que você quer, que vai aparecer inúmeros artigos. Livros de autores diversos e famosos dentro do contexto evangélico. Mas, irmãos, essa é exatamente a preocupação, porque quanto mais fácil o acesso à literatura, mais fácil são os ensinos que deturpam o evangelho da forma como Jesus revelou a nós, nos ensinou aos apóstolos, e aqui estamos ensinando da mesma forma. Essa é a nossa preocupação com a igreja, para que ela não se desvie
do Evangelho verdadeiro. Porque Paulo vai dizer assim: se você está se desviando, seja anátema, seja maldito. Então é preciso ter muito cuidado com isso, né? E nós queremos, nesta manhã, trazer uma reflexão sobre essa questão. E aí o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele vai exortar a igreja. Da mesma forma que eu estou falando aqui, Paulo pegou e escreveu essa carta aos Gálatas para exortar a igreja. E quando Paulo, irmãos, ele exorta a igreja, ele não ameniza, não. Essa questão do politicamente correto dentro do contexto do evangelho, isso não existe, irmãos. A maior balela que existe dentro da igreja é você ter medo de falar a verdade para alguém, porque não quer ferir, porque não quer magoar, né? Porque você não quer perder o membro da igreja, né? Porque você não quer se dar mal com a pessoa. Não, essa pessoa vai ficar de mal comigo se eu falar isso. Não existe dentro da igreja do evangelho, irmãos, o que se chama por aí no mundo secular de politicamente correto. Não existe. Aquilo que tem que ser dito, tem que ser dito. É a verdade, tem que ser dito. E Paulo, então, ele não ameniza essa questão. Quando ele vai exortar a igreja, aqui no capítulo 3, os termos que ele usa, irmãos, são termos pesados. São termos que a gente olha assim e diz assim: puxa vida, Paulo realmente não alisou aqui não. Por quê? Porque ele não queria ser conivente. Ele não queria ser, além dele querer corrigir o erro que estava acontecendo dentro da igreja, se ele não falasse, ele estaria sendo conivente. E ele então começa exortando a igreja. No versículo número 1, quando ele diz: ó insensatos. Você sabe o que essa palavra aqui é? Sensato. Essa palavra insensato aqui é tolo. A palavra insensato aqui é ingênuo. Insensato no português é sem senso, né? Insensato, sem senso. Falta de inteligência. Capacidade de refletir, de pensar. É uma pessoa que é boba, ingênua, boba. Paulo está dizendo assim: vocês são insensatos, vocês são tolos, vocês são ingênuos, né? Vocês não estão pensando bem. Quando vocês estão ouvindo o que está sendo pregado dentro da igreja, fora daquilo que eu ensinei, e vocês estão seguindo aquilo que foi ensinado, vocês estão sendo estúpidos. Seria uma outra tradução aí para essa palavra. Então ele afirma isso com base naquilo que ele expôs. O que é que ele expôs? Veja aí no versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? O que ele está dizendo assim? Eu preguei de uma forma clara, de uma forma compreensível, de uma forma em que todos entenderam, e não apenas entenderam, mas seguiram, aceitaram, se converteram pela fé em Jesus Cristo. Então eu não escondi nada de vocês, eu não revelei nada de vocês, além daquilo que me foi passado. Eu ensinei o evangelho limpo para vocês. E vocês começaram a seguir esse evangelho, e não apenas começaram, estavam vivendo esse evangelho e agora estão voltando novamente. Qual foi o evangelho que Paulo pregou? Foi o evangelho da prosperidade, foi, irmãos? O evangelho que Paulo pregou, ensinou ali aos Gálatas, ele já falou aqui. Jesus Cristo crucificado e ressurgiu dos mortos. Vejam aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4.
antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então ele estava ensinando algo que Cristo já havia ensinado a ele. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é Evangelho, irmãos? Simples. Evangelho não é complicado. Evangelho não é algo que ninguém possa entender. Uma criança é capaz de entender o Evangelho. É tão simples, tão fácil, que qualquer pessoa é capaz de entender o Evangelho. O que é Evangelho? Cristo, Ele padeceu, Ele morreu e Ele ressuscitou para nos salvar. Isso é o Evangelho. E Paulo está dizendo assim: eu recebi, e aquilo que eu recebi eu passei para vocês. Claro, não tem nada além disso, irmãos. Se vocês estão se desviando desse Evangelho, e aqui no caso era as obras, não é? Vocês estão agora voltando para as obras, vocês, né, estão sendo tolos. E eu fico pensando, irmãos, como nós somos tolos. Porque muitas vezes nós procuramos livros de autoajuda, como se aquilo fosse, né, algo a acrescentar ao Evangelho que fosse pregado. Como se a Bíblia não fosse suficiente em si mesma para aquilo que nós precisamos, não é? Muitas vezes, né, a gente vê muitas igrejas aí voltando a serem judaizantes, pregando o Evangelho lá do Antigo Testamento, colocando a arca no meio do salão, levantando a bandeira de Israel dentro da igreja. Pregando uma teologia da prosperidade, uma teologia onde é determinista: você vai para o céu, você vai para o inferno. Quantas pessoas acreditam nisso, né, irmãos? Diz o apóstolo Paulo, portanto, que as pessoas estavam voltando à carne. É isso que ele está dizendo: vocês estão voltando à carne. O tolo, irmãos, é aquele que se deixa levar por qualquer vento de doutrina. A pessoa é tão infantil, é tão tola, tão estúpida, tão falta de inteligência, como diz aqui o apóstolo Paulo, né, que estão indo aí por qualquer artimanha do inimigo, por qualquer vento de doutrina. Veja aí em Efésios capítulo 4, versículo 14. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos o quê? Meninos, olha aí, tolos, ingênuos, não é? Agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então essas pessoas que estão infiltradas, que se infiltram dentro da sua casa, que lançam você para a um evangelho que o distancia de Deus através de livros e artigos que são publicados em editoras na internet, são pessoas que usam de artimanhas e que induzem ao erro. E o pior é que nós acreditamos, não é? Acreditamos. Segunda coisa que Paulo fala aqui, irmãos, uma delas é: você é um insensato, você é um tolo. A segunda coisa que Paulo fala aqui é que essas pessoas foram como que fascinadas por aquilo que foi ensinado e pregado pelos infiltrados dentro da igreja. Então ele diz: os insensatos, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que se tornassem desobedientes ao Evangelho? Fascinação, irmãos, é uma palavra muito forte. Você sabe o que é que significa isso? Encantamento, enfeitiçar. Fascinar é enfeitiçar.
As pessoas estão sendo enfeitiçadas, muitas vezes pela eloquência do pregador, muitas vezes porque o nosso coração, que já já se sente atraído por aquilo que é pregado, se deixa levar por aquilo que é pregado. O Tiago, ele vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Essa palavra fascinação, fascinado, encantado, enfeitiçado, é seduzir também. Então as pessoas, elas se encantam, elas são seduzidas porque o seu coração, dentro do seu coração, ela já está buscando aquilo que ela quer ouvir e ela quer seguir. Nós somos encantados, seduzidos, porque já temos esse desejo dentro do coração, é a nossa concupiscência, é o nosso desejo. Tiago capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, o resultado desse desvio não é apenas porque existe um infiltrado pregando, mas é o resultado daquilo que está sendo pregado e daquilo que você está querendo receber, está querendo seguir. É um casamento entre o desejo, entre a vontade e aquilo que lhe é ofertado. Não é? É isso que Tiago está dizendo aqui. E por isso, irmãos, é que a gente, olhando para essa palavra, a gente percebe que existem muitas pessoas que são seduzidas, né, que se fascinam por várias coisas, não é? Por exemplo, aquelas pessoas que se desviam da igreja, elas estão fascinadas com as coisas do mundo, é ou não é? Então na igreja, vê a coisa lá fora e elas se sentem seduzidas. Não foi assim que o filho pródigo se sentiu? Ele se sentiu fascinado, né, pelas tentações do mundo que estavam chegando até ele. Aí ele foi seduzido e ele então se deixou levar, se deixou seguir. Nós somos seduzidos pelo mundo, nós somos seduzidos pelas riquezas. Quantas e quantas pessoas se desviam do evangelho porque querem ser ricas, não é? Querem dinheiro no bolso, começa a fazer besteira. Quantas e quantas pessoas são seduzidas pelo status? Irmãos, quer conhecer uma pessoa, entrega o poder na mão dele. Quantos e quantos evangélicos caíram porque receberam o poder na mão? É só a gente olhar para o campo político do nosso país. É só olhar para aqueles que estão em posição de poder dentro da nossa denominação. Como as pessoas têm ambição pelo poder, irmãos. São capazes de pisar no pescoço de todo mundo para chegar lá. Eu posso dizer isso de cadeira, porque eu já passei por muitas funções dentro da nossa denominação, não é? E a última que eu passei me deixou totalmente decepcionado com o povo. Eu não estou falando dos crentes, porque crente é crente, né? Mas os infiltrados dentro da igreja. Como são doidos pelo poder, pelo status, de serem chamados, sou presidente, não é? Sou executivo. Isso é coisa que nunca me atraiu, irmãos. Fui pela vontade de Deus e saí pela vontade de Deus.
doutrinas, teologia que seja agradável aos seus ouvidos e desejos do coração. Eu pergunto, quantas e quantas dessas coisas vocês já foram seduzidos na vida? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que vocês estão perdendo bênçãos. Vocês estão perdendo bênçãos que Deus proporciona na vida daqueles que o servem com fidelidade. Paulo vai dizer isso aqui. A partir do versículo 2, ele vai dizer assim: você recebeu o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras? Logicamente que nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. A primeira grande bênção, quando nós estamos no Evangelho, é o Espírito Santo de Deus que está em nós. É o que faz a nossa diferença entre todas as demais pessoas, os salvos e os não salvos, é o Espírito que está dentro de nós. O Evangelho pregado da salvação, uma vez crido, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Não é isso? Diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Então, o Espírito é a primeira grande bênção que nós recebemos ali do Evangelho. O Espírito Santo é recebido por todos os que se convertem pela fé em Jesus Cristo. E é Ele, portanto, que nos dá o discernimento necessário. Olha que bênção! O entendimento da palavra, o discernimento necessário. E então, por que nós estamos nos deixando ser seduzidos, fascinados por um evangelho diferente daquele que Jesus ensinou? Porque se nós estamos no Espírito e o Espírito está em nós, nós temos a capacidade de perceber aquilo que é o erro e não é a verdade. Em João capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos guiará a toda a verdade. A segunda grande bênção é o aperfeiçoamento dos santos, versículo de número 3. Vós sois tão insensatos, a segunda vez que ele está dizendo, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. É exatamente o aperfeiçoamento dos santos, né? Aqui no versículo de número 3. Nós fomos aperfeiçoados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós começamos como pecadores, fomos perdoados dos nossos pecados, e a ação do Espírito Santo dentro de nós, por meio da palavra, ele vai fazendo com que a gente, portanto, vá deixando, né, o pecado e nos aperfeiçoando ao longo da nossa caminhada cristã. Em Efésios capítulo 4, 11 a 16, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aperfeiçoamento, edificação, crescimento, né, é outra bênção que nós temos. A terceira é sobre os sofrimentos que o crente vive ao longo do Evangelho. Algumas pessoas não entendem que a gente, mesmo depois da conversão, passe por lutas, dificuldades e sofrimentos. Algumas pessoas, inclusive, pregam que o crente não passa por tribulação, né?
uma coisa totalmente contrária aí à palavra de Deus. Tá certo? Que Jesus disse: nesse mundo sofrereis o quê? Aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós teremos aflições, lutas, dificuldades. O evangelho, para chegar aqui às igrejas da Galácia, irmãos, Paulo foi apedrejado, foi perseguido, quase morreu, foi lutas e sofrimentos. A igreja, para chegar no ponto que estava, ela sofreu perseguições. Nós, para chegarmos aqui onde nós estamos, nós sofremos perseguições. Até hoje, que dia é hoje? 23, nós estamos sofrendo perseguição. Sofrimento. E a quarta e última bênção aqui, sabe o que é? Os milagres. Os milagres recebidos, começando pela nossa salvação. Olha o que vocês estão perdendo, hein? Olha o que vocês estão perdendo quando a gente se deixa levar por outro evangelho. Tá? Nosso crescimento espiritual, o nosso aperfeiçoamento através do sofrimento, porque o apóstolo Tiago vai dizer que nós passamos por provações para chegar à maturidade cristã. Os milagres que são resultados, né, da nossa caminhada com Deus. Não é só, o grande maior milagre da nossa vida é a nossa conversão. Esse é o grande maior milagre. Mas, irmãos, olha, quantos e quantos milagres vocês já receberam na caminhada com Cristo? Eu já testemunhei aqui inúmeros, né, de milagres. E eu tenho certeza que todos vocês já experimentaram isso. Agora, imaginem aqueles que estão se desviando, aquilo que estão perdendo. Estão perdendo a companhia de Cristo, porque Cristo disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. E eu me desvio, e eu me afasto da glória, né, da presença de Deus na minha vida. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu quero falar como o apóstolo Paulo: não seja um insensato, não seja um tolo, não seja bobo, não seja estúpido, não se deixe levar por outro evangelho. Vocês têm na igreja de vocês um líder espiritual que ensina a vocês. Eu tenho a responsabilidade diante de Deus pela vida de cada um de vocês. Paulo diz assim: aqueles que ensinam um outro evangelho seja anátema, maldito. Então eu tenho essa responsabilidade. E quando eu ensino, eu já conversei com muitas pessoas que dizem assim: não, pastor, você entende assim, mas eu entendo assim. Eu tenho uma responsabilidade com cada alma que é membro desta igreja, e eu vou responder por cada alma diante de Deus por vocês. Portanto, eu não poderia deixar de falar como Paulo fala: não sejam tolos, e não se fascinem por todo o vento de doutrina, ou porque o pregador é famoso, ou porque ele é eloquente, não é? Porque as pessoas dizem que ele é bom, que é isso, que é aquilo. Mas foquem no evangelho que o seu pastor está ensinando. Tá? Não seja insensato, nem se deixe aperfeiçoar pelo que lhe atrai e te leva a se tornar maldito ao se desviar do evangelho verdadeiro. Não torne a presença do Espírito de Deus na sua vida, o seu aperfeiçoamento, os seus sofrimentos, os milagres recebidos, em algo sem sentido e vazio. Busque crescer no entendimento da palavra, na sua relação pessoal com o Espírito e na intimidade com Jesus Cristo. Siga o evangelho simples, como lhe foi anunciado, sem se desviar dele. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.